Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 6 de março. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos, colocando o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele e apresentamos ao Senhor com a confiança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando neste dia. O Evangelho hoje é de São Lucas. Você já notou que nós não estamos mais seguindo o Evangelho de São Marcos. Estamos aí no novo tempo, que a igreja, ela escolhe os temas específicos próprios para a quaresma. Porque nós saímos do tempo comum para um tempo especial. É o tempo de graça, o tempo de conversão. Jesus vai dizer para os apóstolos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui vamos ver que Jesus vai dizer isso logo após o episódio da transfiguração, porque Pedro e Tiago, eles viram a transfiguração de Jesus. Eles ficaram tão encantados, tanto que eles não queriam nem descer do monte. Eles queriam ficar lá, fazer ali 3 tendas, uma para cada um deles. E depois também nós vimos naquela passagem de São Mateus que Pedro repreende Jesus que ele não vai passar pela morte, não. E Jesus chama a atenção de Pedro. Porque os judeus jamais iam entender que o Messias ia sofrer muito, passar pela cruz, como Jesus diz aqui no Evangelho. Eles não conseguiriam entender isso. E os apóstolos não conseguem entender, de jeito nenhum. Os apóstolos, eles só vieram entender isso depois de Pentecoste. E nós também, muitas vezes, nós também não entendemos. Não entendemos que o cristianismo é carregar uma cruz. Tomar a cruz a cada dia. Só vamos entender pela graça do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos dar o entendimento do tomar a cruz a cada dia. Porque ninguém gosta de carregar a cruz, porque a cruz, ela é repugnante. Mas para salvar o mundo foi necessário. Porque o pecado entrou no mundo pelo orgulho, pela soberba, pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a humanidade foi separada de Deus. E o nosso eu adoeceu, ficou voltado aos prazeres do mundo, que é os prazeres da carne. Da gula, da vaidade, o orgulho, a soberba, da preguiça, da ira. E quem de nós que não sente isso? Quem de nós? E Deus, diante da humanidade doente, ele veio trazer um remédio. E o remédio é a cruz. O cristão, ele é liberto pela cruz. No Evangelho vai dizer que Jesus disse isso para os discípulos, mas depois ele disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Olha o que aqui tem 3 coisas. Primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Terceiro, é seguir Jesus. Essas são a exigência para o seguimento de Jesus. É preciso ser cristão de verdade. É colocar de fato o que é ser cristão. Porque ser cristão é imitar o Cristo. E é nesse chamado, Jesus, ele exige a renúncia de si mesmo. É preciso renunciar a mim mesmo para seguir Jesus. Eu sigo porque eu amo Jesus. Eu renuncio porque eu amo Jesus. Não renunciar por renunciar e nem seguir Jesus por seguir. Porque seguir, você pode seguir qualquer coisa. Pode seguir qualquer coisa. Qualquer pessoa. Tanto por aí que segue, às vezes pessoas famosas, influenciadores. Mas então, que sentido tem seguir pessoas famosas que têm aí 15 milhões de seguidores, que estão ali postando besteira todos os dias?
É um seguimento, mas é um seguimento vazio, que muitas vezes não vai acrescentar nada na sua vida. Quando muitas vezes nos afasta da graça de Deus. Mas o seguimento de Jesus é diferente. Nós seguimos Jesus por um verdadeiro amor, que nos salva, um verdadeiro amor que nos impulsiona, que nos empurra para frente. Então, nós não seguimos porque renunciamos todas as realidades vazias deste mundo. Nós seguimos porque nós renunciamos todas essas realidades que não acrescentam nada na nossa vida, realidades vazias. Porque a vida em Jesus não é uma vida transitória, é uma vida que nos aponta para as realidades eternas, o céu. E o texto do Evangelho, Jesus vai dizer de o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder, destruir a si mesmo. E Jesus, ele veio para tirar da escravidão do pecado. Ele se entregou na cruz para trazer a cura das nossas doenças, para nos libertar da escravidão do pecado, que nos leva à morte eterna e à morte da alma. São Paulo fala lá nos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por isso, temos que abraçar a nossa cruz de cada dia. Essa palavra, cada dia, é muito interessante. Porque cada dia nós temos uma cruz. Trabalho que você tem que fazer, muitas vezes cansativo. As doenças, os aborrecimentos, as aflições, tribulações, perseguições. E Deus permite isso nos atingir porque essa é a nossa cruz de cada dia. E nós não podemos arrastar a cruz, não. É preciso abraçar como Jesus abraçou. Arrastar a cruz é ficar reclamando, se lamentando, murmurando. Carregar a cruz porque São Paulo, ele nos fala lá nos Romanos, se nós padecemos com ele, nós seremos glorificados com ele. E a cruz, ela leva a nós a glorificação. É da cruz que nós vamos ver a luz que é Jesus. Uma coisa nós temos que ter consciência, que o sofrimento na nossa vida não é Deus o autor. Deus, ele não faz o mal. Ele é perfeito, perfeitamente bom. O mal que há no mundo é consequência dos pecados, é fruto do pecado de toda a humanidade, é consequência das nossas próprias escolhas. Porque Deus, ele permite que o sofrimento nos atinja. São Tomás de Aquino diz que Deus sabe do mal tirar um bem para a nossa correção e para a nossa santificação. Porque o sofrimento, ele nos santifica. Porque se o homem fizesse o mal e nada acontecesse com ele, a tendência do homem era continuar pecando, continuar ofendendo a Deus. Então, por isso que Deus permite o sofrimento. Santo Agostinho diz que Deus permite um sofrimento hoje para evitar um sofrimento amanhã muito maior. Porque muitas vezes Deus permite que Ele corta na nossa carne, no nosso corpo, para salvar a nossa alma. Essa é a realidade do cristianismo. Mas nós precisamos aceitar isso, entender isso, que é só pela graça de Deus e na luz da fé. Porque não podemos carregar o Cristo sem a cruz. Porque tem gente que quer o Cristo, mas não quer saber da cruz. Não há como carregar o Cristo sem a cruz. Você pode sofrer carregando a cruz a cada dia, mas com Cristo. Porque sem o Cristo, sem a ajuda de Nossa Senhora, não vamos dar conta. Não conseguimos levar a nossa cruz. Eu gosto muito da testemunha dos santos. São João da Cruz, ele diz: aquele que não ama a cruz de Cristo, não ama Jesus Cristo. Olha que isso é forte. E Jesus continua dizendo no Evangelho: siga-me, carrega a sua cruz até o Calvário, mesmo que você seja crucificado nela.
Mais de uma coisa você tenha certeza, que você vai ressuscitar. Porque todos nós passamos pelo calvário da vida. Porque na medida que a gente vai ficando um pouco mais experiente, quer dizer, um pouco mais velho, a gente sabe que as dores vão aumentando, as doenças vão aumentando, até que a gente vai chegar um dia e daqui a partida, vamos ter que partir? Vamos ter que partir deste mundo. E qual é a melhor forma de nós fazer essa partida? É estar em amizade com Deus, saber oferecer para Deus todos os nossos momentos da nossa vida, todos os momentos de dor e sofrimento. Essa é a grande graça que nós temos que pedir a Deus hoje. Dai-me a graça de saber sofrer na fé. Não perder nenhuma gota de sofrimento, saber oferecer para Deus todos os momentos de dor, sofrimento da nossa vida. Que Deus nos dê a graça, a sua graça de saber sofrer na fé, na luz da nossa fé, pela nossa própria salvação, pela salvação da nossa família, pela salvação do mundo. É isso que a reflexão desse evangelho de hoje deixa para cada um de nós. E bem lá no final, Jesus vai dizer: aquele que quer salvar sua vida, que neste mundo vai perder. E quem perder sua vida por causa de mim, vai se salvar. E se perder a vida aqui, nós precisamos entender. Perder a vida aqui é abraçar a cruz. E a cruz de cada dia é seguir Jesus. Perder a vida é querer viver uma vida nesse mundão de qualquer jeito. Uma vida de pecado. Isso é perder a alma e perder o céu e a vida eterna. Por isso que vale a pena abraçar todo o sofrimento deste mundo, ainda com lágrimas. Pode chorar, o choro é um atributo à natureza. Chore à vontade, mas chore na fé. Chore sem revoltar, sem blasfêmia, sem brigar com Deus. Porque a culpa não é dele. Porque o inimigo, ele coloca no nosso ouvido que Deus faz nós sofrer. Isso é para você ficar com raiva de Deus. Não é verdade? A culpa é do pecado que o próprio inimigo de Deus implantou no mundo. E agora, quando nós choramos, sofremos, ele dá risada de nós. Porque ele implantou o pecado. E o pecado gera morte. Daí ele coloca a culpa em Deus, e se você acreditar nisso, ele vai ficar feliz da vida e sorrindo de você. Rezemos hoje pedindo a Deus que nos dê a graça de saber sofrer na dor, mesmo nas lágrimas, que Ele nos dê a graça de sofrer, sabendo oferecer as nossas dores pela conversão nossa e dos nossos e do mundo inteiro. Que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz de cada dia e seguir. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São Lucas 9, de 22 a 25. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Rezemos junto, pedindo que o Senhor venha nos dar a força para tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminando a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder e se destruir a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração, que ele seja tocado pelo amor de Jesus, que nós renunciamos todo pecado por amor a ele. E que todas as realidades transitórias deste mundo, que nós renunciamos para poder abraçar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Que o Senhor nos dê a graça de saber oferecer as nossas dores, sofrimento, lágrimas, pela nossa conversão e de toda a humanidade. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no nosso coração, no teu coração. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.